Olá, começa agora o programa Conexão Legislativa e hoje nós vamos falar da atuação da Justiça Militar. Para isso, eu recebo o doutor Paulo Adib Casseb, que é vice-presidente e ouvidor do Tribunal da Justiça Militar do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo ao Conexão Legislativa, doutor Paulo. Olá, Amanda, agradeço muito. Antes de mais nada, cumprimento toda a Assembleia Legislativa Paulista, seus parlamentares, servidores e todos os telespectadores. E quero dizer a você, Amanda, que é uma grande honra ser entrevistado por ti, uma jornalista que jovem já se firmou na carreira, já tem alcançado um grande sucesso e terá ainda muito mais pela frente. Doutor Paulo, gostaria que o senhor começasse contando um pouco para a gente a história do Tribunal da Justiça Militar, já que muitas pessoas podem não conhecer essa área da justiça. Perfeito. Bom, o Brasil tem justiça militar, oficialmente falando, desde 1808, com a chegada da família real portuguesa para o Brasil. Criou-se, então, logo no início da chegada da família real portuguesa, ao driblar as investidas de Napoleão na Europa, criou-se no Brasil a justiça militar. E eu devo dizer que é até mais antiga, porque quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, em 22 de abril de 1500, ele chegou como comandante militar de sua caravela. E o regimento da Armada em Portugal dizia que o comandante era o juiz militar de seus comandados. Então, eu costumo dizer que, informalmente, a justiça militar no Brasil chegou ainda em 1500. A justiça militar estadual, esta veio um pouquinho mais tarde, né? A partir da Constituição de 1934, se reconheceu a competência da União para legislar sobre polícias militares e a lei federal, uma lei federal de 1936 previu a criação da Justiça Militar Estadual. E em São Paulo foi então implementado o Tribunal de Justiça Militar, que julga policiais militares e integrantes do Corpo de Bombeiros Militar, no ano de 1937. Gostaria que o senhor falasse um pouco da composição da corte, então, dos magistrados, juízes que fazem parte dessa justiça. Perfeito. É muito importante essa entrevista, Amanda, porque a justiça militar ela é desconhecida até mesmo no meio jurídico. Isso que é interessante, até porque não há a disciplina direito militar nas faculdades de direito no país inteiro, sequer como disciplina facultativa, o que gera esse desconhecimento e essa entrevista presta um serviço à sociedade, um serviço de esclarecimento. A composição do Tribunal de Justiça Militar, que é a segunda instância da Justiça Militar Estadual, segue o princípio constitucional da composição mista da Justiça Militar. A Justiça Militar, ela é composta por magistrados de origem civil e por magistrados de origem militar. O que é normal. É normal a presença de magistrados de origem militar na Justiça Militar. Aliás, em se tratando de justiça militar, na verdade, a presença de civis é que é excepcional. E esta é uma característica própria do modelo brasileiro, um modelo que deu certo, porque na maior parte dos países, só militares integram a justiça militar. No Brasil, há esta previsão de composição mista. É um princípio constitucional, porque a norma que consagra esta ideia, lá no artigo 123 da Constituição da República, ao tratar da composição na área federal do Superior Tribunal Militar, na verdade, constitui um princípio informador da composição de todo e qualquer tribunal militar, inclusive os estaduais. Por isso, os três estados que possuem, na segunda instância, um Tribunal de Justiça Militar, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, possuem uma composição mista.
Todos os 3 tribunais possuem 7 magistrados em segundo grau, sendo 4 de origem militar, coronéis, no último, portanto, grau hierárquico na corporação, e 3 civis, sendo uma vaga composta por um juiz de carreira, que prestou concurso na própria Justiça Militar, outra vaga de representante do Ministério Público, é o 5º constitucional do Ministério Público, e a terceira vaga de representante da classe dos advogados, é o 5º constitucional da advocacia. E é muito importante esta composição mista, porque há a conjugação da experiência prática da atividade militar, que é obtida com os magistrados de origem militar, e o conhecimento jurídico que vem com os magistrados de origem civil. Doutor Paulo, algumas pessoas podem não entender o porquê dessa separação entre a justiça militar e a justiça comum. Então, gostaria que o senhor explicasse o porquê da existência desse tipo de justiça mais específica. Perfeito, Amanda. Ótima pergunta também. Eu vou invocar, para começar a minha resposta, um dos juristas mais renomados da nossa história, que foi Pontes de Miranda. E Pontes de Miranda, nos seus comentários às anteriores constituições brasileiras, registrou que sempre que houve na história da humanidade uma corporação militar minimamente organizada, houve uma justiça militar correspondente, porque esta é uma exigência da missão. Por isso, a justiça militar isso pode ser dito tranquilamente, enquanto órgão de justiça, é o mais antigo da história da humanidade. Já havia justiça militar quando, na história, sequer se falava em separação de poderes, sequer se comentava em poder judiciário independente. Já havia justiça militar, porque ela é essencial para a garantia dos princípios estruturadores de qualquer organização militar, que são os princípios da hierarquia e disciplina. Ou há manutenção de hierarquia e disciplina em forças militares, ou há o fracasso da corporação militar. E isso já era atestado desde a antiguidade, Amanda. Se pegarem a obra Metafísica de Aristóteles, ele já dizia, já escreveu ali, que a excelência dos exércitos é a ordem, portanto, a disciplina. Se pegarem numa obra da História da França, de André Maurois, e que ele narra a conquista promovida pelo exército romano em relação aos gauleses, ele diz o seguinte, que essa conquista foi muito facilitada porque enquanto o exército romano era extremamente disciplinado, o exército gaulês, ao contrário, era muito indisciplinado, o que favoreceu o domínio romano. E a justiça militar, ela existe exatamente para a preservação nas corporações militares dos princípios da hierarquia e da disciplina. Por isso é importante que exista um segmento especializado de justiça focado na área militar. Sei que alguém ainda poderia complementar a sua pergunta. Bom, mas então por que não podemos ter uma justiça específica também para as outras carreiras profissionais? E aí eu respondo. Porque o segmento profissional militar, seja ele militar federal, membro das Forças Armadas, da Marinha, Exército, Aeronáutica, seja ele militar estadual, ou seja, integrante da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, é o único segmento profissional que possui os direitos fundamentais restritos de maneira bastante contundente. Nenhum outro segmento profissional passa por isso. A liberdade de expressão dos militares é diferente da liberdade de expressão dos civis, é muito mais restrita, tanto que não podem
filiar-se a partido político, é vedada a greve e é vedada a sindicalização. A liberdade de locomoção de militar é mais restrita que a dos civis, tanto que a própria Constituição da República, no artigo 142, parágrafo 2º, veda habeas corpus em matéria disciplinar. Tal é a restrição constitucional da liberdade de locomoção dos militares. Por isso é preciso que eles sejam julgados por um órgão de justiça que tenha entre seus integrantes pessoas que sabem o que é viver com os direitos fundamentais restritos. Portanto, que foram militares de carreira. Daí a importância da distinção que se deve fazer entre justiça militar, como sendo um segmento especializado do Poder Judiciário, e justiça comum. Pensando na atuação do Tribunal da Justiça Militar, queria que o senhor falasse um pouco sobre o Código Penal Militar. Quais são os crimes que são julgados por essa corte? Perfeito. A Constituição da República, ela optou por não definir ela própria quais são os crimes militares, que são objeto de julgamento da Justiça Militar. Ela remeteu essa tarefa à lei. E a lei que define o que é crime militar é exatamente a que você citou, o Código Penal Militar. E o Código Penal Militar, que é de 1969, mas tem algumas alterações legislativas ao longo do tempo, define, então, o que é crime militar, prevê crimes militares em tempo de guerra, prevê crimes militares em tempos de paz, e define aquilo que a doutrina denominou de crimes propriamente militares e crimes impropriamente militares. Os crimes militares da primeira espécie são aqueles que são tipicamente das forças militares, que não há crime correlato previsto na legislação penal comum para a sociedade em geral. Então, são crimes que só cometem realmente os militares, como, por exemplo, descumprimento de missão, abandono de posto, dormir em serviço, extravio de armamento e tantos outros que visam, sobretudo, a proteção aos pilares que eu já comentei de toda organização militar, como, por exemplo, crimes que contrariam a hierarquia e a disciplina, crimes de desrespeito ao superior, violência contra inferior e assim por diante. Então, são crimes específicos da área militar. E, além desse, existem os crimes impropriamente militares, que o Código Penal Militar também prevê. São crimes que têm os seus correlatos na legislação penal comum e que são previstos também na militar, se forem praticados pelos militares nas condições previstas pelo artigo 9º deste mesmo Código. Então, crimes como furto, roubo, lesão corporal, homicídio, corrupção ativa, corrupção passiva, concussão, peculato, entre outros. E, a partir da Lei 13.491 de 2017, que também alterou a legislação militar, também são crimes militares aqueles previstos na legislação penal comum, se forem praticados nas condições previstas pelo artigo 9º do Código Penal Militar. Então, por exemplo, o crime de tráfico de drogas, previsto em lei específica, crime de associação criminosa, previsto também em lei específica, crimes que estão previstos na lei penal comum e que, se forem praticados pelos militares, como, por exemplo, em serviço ou contra a administração militar, passaram a ser também crimes militares julgados pela Justiça Militar. Doutor Paulo, eu acho que vale esclarecer, todos os crimes que são cometidos por militares são julgados pelo Tribunal de Justiça Militar ou existe algum tipo de restrição?
Perfeito. Não, é preciso que o militar esteja nas condições previstas no artigo 9º do Código Penal Militar, como, por exemplo, crime de militar em atividade contra militar em atividade, crime cometido por militar se estiver em serviço, e assim por diante. E mesmo que preenchidas essas circunstâncias, havendo um crime militar, é possível que a lei estabeleça que a justiça comum é que julgará. Eu dou um exemplo: crime doloso contra a vida com vítima civil, cometido por militar, como, por exemplo, homicídio doloso, cometido por militar com vítima civil. A competência para julgar este crime militar, e é crime militar, é do tribunal do júri popular, porque esta competência foi transferida para o tribunal do júri em 1996 por uma lei ordinária e depois foi confirmada pela emenda à Constituição número 45 de 2004. Doutor Paulo, falando ainda um pouco sobre a formação do tribunal, eu sei que tem alguns conselhos, né, dentro da corte. Será que o senhor poderia explicar assim, de uma forma dinâmica e mais fácil de entender para quem está nos acompanhando o que são esses conselhos dentro da justiça? Perfeito. Esses conselhos fazem parte da primeira instância da Justiça Militar. O Tribunal de Justiça Militar é a segunda instância e julga recursos das decisões da primeira instância. E a primeira instância da Justiça Militar, ela tem um formato diferente de todos os outros segmentos do Poder Judiciário, diferente da primeira instância de todos os demais segmentos do Poder Judiciário. Porque em todos os demais segmentos do Poder Judiciário, a primeira instância, salvo o Tribunal do Júri, ela é composta por um juiz. As ações que são propostas no judiciário, que começam na primeira instância, são julgadas por um juiz de direito concursado. É assim na Justiça Comum Estadual, é assim na Justiça Comum Federal, é assim na Justiça do Trabalho, é assim na Justiça Eleitoral. Na Justiça Militar é um pouco diferente. Algumas ações propostas na Justiça Militar Estadual são realmente julgadas apenas por um juiz de direito. São, por exemplo, as ações que são propostas por militares ou ex-militares e que questionam processos administrativos disciplinares, punições disciplinares, como, por exemplo, um militar que foi expulso da polícia, ele propõe uma ação pedindo para ser reintegrado. É uma ação que é julgada por um juiz da primeira instância, concursado na Justiça Militar. Outras ações também são julgadas por um juiz sozinho, o juiz de direito, como, por exemplo, ações penais em que a vítima for civil. Mas todos os demais crimes militares são julgados na primeira instância pela Justiça Militar, não por um juiz sozinho, mas por um colegiado, ou seja, um grupo de julgadores, que são os chamados conselhos de justiça. Os conselhos de justiça são de duas espécies: o Conselho Permanente de Justiça e o Conselho Especial de Justiça. O Conselho Permanente de Justiça, ele julga praças. Praça é o nome que se dá àquele que integra a Polícia Militar de soldado a subtenente. E o Conselho Especial de Justiça, ele julga oficiais. Oficial é o nome que se dá ao membro da Polícia Militar que compreende de tenente até coronel. Esses conselhos são formados por 5 pessoas, por 5 julgadores, portanto. Um é o próprio juiz de direito da Justiça Militar, que preside esse conselho. E os outros 4 membros do conselho são oficiais da Polícia Militar que, por sorteio, passam a integrar esses conselhos.
e eles não se tornam magistrados efetivos. Os 4 oficiais da Polícia Militar que fazem parte do conselho que julga a praça, ele permanecerá nesse conselho por 3 meses. E a cada 3 meses há uma renovação da composição, sempre por sorteio. Os 4 oficiais que integram o conselho que julga oficiais, eles permanecerão nesse conselho até o fim do processo. E aí o conselho é extinto. Então, esses são colegiados que julgam na primeira instância da Justiça Militar a maior parte dos crimes militares. Como esses crimes que eu citei, crimes de desrespeito ao superior, crime de abandono de posto, crime de dormir em serviço, assim como os crimes impropriamente militares, se a vítima principal for a própria administração. E se o civil for apenas a vítima secundária, como o crime de corrupção passiva, né? A própria administração é a principal vítima, e secundariamente o indivíduo que sofreu com uma atitude de corrupção do policial. Doutor Paulo, falando sobre essa atuação do Tribunal de Justiça Militar, que o senhor explicou para a gente, como é que esse trabalho pode contribuir para que a sociedade como um todo seja beneficiada e tenha à disposição militares que estão de acordo com aquilo que é previsto pela profissão? Você tocou num ponto muito importante. Esse, vamos dizer, é o papel principal da Justiça Militar. É, na verdade, um órgão de controle também da atuação policial militar, para que a Polícia Militar possa cumprir o seu papel de bem servir a sociedade no campo da segurança pública. Portanto, é fundamental que os casos criminais e disciplinares envolvendo policiais militares sejam julgados com rapidez. Não, esta é uma área que não pode seguir a fila natural dos demais processos que atolam o poder judiciário. Então, havendo uma justiça especializada, ela naturalmente, por este motivo, é mais rápida. E isso dá maior segurança à sociedade. E, desta forma, um controle mais efetivo da atividade policial militar. Para você ter uma ideia, o tempo máximo de julgamento no Tribunal de Justiça Militar de São Paulo de uma apelação tem sido, fazendo um recorte aqui nos últimos 10 anos, de 90 dias. Portanto, é um tempo bastante rápido e incomparável com o que ocorre com a justiça comum, que está sempre assoberbada de processos. Isso é fundamental para que haja uma resposta rápida do judiciário na área da segurança pública, para que os maus elementos sejam depurados da Polícia Militar. E, desta forma, como uma justiça focada nesta especialização no direito militar, ela acaba estando até mais compenetrada do seu papel de guardiã da hierarquia e da disciplina. Tanto que é até recomendável que o juiz da disciplina não seja o mesmo juiz da liberdade e vice-versa. Porque a regra na vida dos civis é a liberdade. E a regra na vida dos militares é a disciplina. Por isso é preciso que tenha uma justiça especializada focada nessa ideia de disciplina. E se pegar os dados estatísticos do Tribunal de Justiça Militar, fugindo de um mito que às vezes é lançado por desavisados, não é uma justiça corporativista. Ao contrário, se pegarem as estatísticas dos julgamentos da Justiça Militar, vão perceber que o número de condenações é muito superior ao número de absolvições. É uma justiça, portanto, que aplica a lei no seu rigor. E, portanto, está longe de ser uma justiça corporativista. Ela não existe para aliviar a situação dos maus militares. Ao contrário, é só pesquisar a nossa jurisprudência para perceber que é exatamente ao contrário. E este
é o grande serviço que ela presta à sociedade paulista. Doutor Paulo, nesse momento de pandemia, muitos setores tiveram que se adaptar e até usar a tecnologia como uma aliada para dar continuidade aos trabalhos. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessa experiência no Tribunal da Justiça Militar. Como foi esse período de pandemia e como a tecnologia foi utilizada no intuito de continuar servindo a sociedade? Perfeito, Amanda. Uma pergunta muito importante para nós, porque também permite que a sociedade saiba que a Justiça Militar largou na frente há muitos anos atrás nesse campo da tecnologia relacionada aos trabalhos propriamente jurisdicionais. Desde 2013, nós adotamos audiências por videoconferência para ouvir testemunhas no interior do estado de São Paulo. Nós tínhamos até aquele ano um problema muito sério, porque toda a justiça militar ela está concentrada aqui na capital. E como ficavam os casos em que era preciso ouvir testemunhas do interior? O juiz da justiça militar tinha que pedir ao juiz da justiça comum do interior para ouvir a testemunha de lá. Aí entrava na fila dos processos da justiça comum do interior. Aí o que acontecia? Os processos penais aqui na Justiça Militar acabavam incorrendo em prescrição. Quando nós instalamos as audiências por videoconferência, com um convênio com a Justiça Comum, desde 2013, as testemunhas do interior são ouvidas pelo juiz da Justiça Militar, que conduz a audiência aqui da capital. Ela segue para o fórum do interior, na cidade dela, acompanhado do advogado, e, por videoconferência, é feita a audiência. Então, nós já tivemos essa experiência desde 2013. E agora, no ano da pandemia, portanto, nós conseguimos, com grande rapidez, nos adaptar. As sessões da segunda instância dos tribunais, por exemplo, têm ocorrido desde abril, sempre por videoconferência, e com a mesma naturalidade das sessões presenciais. Com uma tecnologia muito boa, conseguimos todos nós nos ver muito bem e nos ouvir muito bem. Os advogados fazem as sustentações orais e não precisam, os advogados do interior não precisam mais vir à capital para fazer a sustentação oral. Da cidade dele, ele faz a sustentação oral. Isso, na verdade, foi uma grande vantagem para os advogados. Não precisam, mesmo os advogados da capital, não precisam mais atravessar a cidade, muitas vezes, para chegar no tribunal, pagar estacionamento, chega lá no horário do início do julgamento, tem que esperar até chegar a vez do julgamento do caso dele. Não, hoje ele fica trabalhando tranquilamente no escritório dele. Quando chega a vez dele de sustentar, aciona a câmera e faz a sustentação oral, que tem ocorrido com grande naturalidade, com grande normalidade. Nós podemos ver o advogado com muita nitidez, nós podemos ouvir o advogado com muita nitidez, assim como os representantes do Ministério Público. O que temos sentido em São Paulo e conversando com magistrados no país inteiro, Amanda, é que a videoconferência acabou, além do home office necessário em razão do isolamento social, acabou acabou gerando uma produtividade maior. Os magistrados não sofrem as interrupções cotidianas que sofriam quando tinham que estar presentemente nos gabinetes, e também economiza-se o tempo de trajeto. Dessa forma, no país inteiro, o judiciário tem produzido mais, tem julgado mais, e a sociedade, portanto, tem sido beneficiada com isso de uma maneira bastante intensa. É uma vantagem que nós temos que absorver, que a tecnologia está permitindo. Imaginem as pessoas que viveram em épocas de outras tragédias como essa. As pessoas que viveram na época da gripe espanhola, as pessoas que viveram na época da Primeira Grande Guerra Mundial, da Segunda Grande Guerra Mundial. A vida parava. A tecnologia tem permitido que a vida continue.
e especialmente os trabalhos do Poder Judiciário, os trabalhos que são desenvolvidos, que podem ser desenvolvidos, trabalhos intelectuais, de estudo de processo e de julgamento com sustentações orais, que podem ser viabilizados pela tecnologia, foram de forma bastante exitosa concretizados durante todo esse período. Doutor Paulo, nosso programa está chegando ao fim. Agradeço muito a participação do senhor e todos os esclarecimentos e, claro, conhecimentos sobre a justiça militar que o senhor trouxe aqui para o nosso público. Muito obrigada pela participação. Eu é que agradeço, estou sempre à disposição. O Conexão Legislativa de hoje fica por aqui. Se você quiser ver ou rever os nossos programas, é só acessar o canal da Alesp no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.